Aleluia! Aqui estamos nós. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Vai saber que a hora que você vai estar assistindo esse vídeo hoje, não é, queridos? Mas hoje é o 14º dia desse nosso propósito maravilhoso e poderoso de termos hashtag 2021, o melhor ano da nossa vida. Amém? Você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? Não, eu vou saber se você está preparado, dependendo de como você me disser que foi o seu dia. Conta pra mim como é que foi o seu dia. Como é que está sendo a sua vida? Tá indo tudo bem? Você tá com as suas esperanças, as suas forças renovadas? Porque eu quero dizer uma coisa pra você, queridos. O sobrenatural, o extraordinário, é o que o Senhor, é isso que o Senhor está preparando para nós que estamos buscando a Ele dia após dia, viu? Então já fica preparado e já recebe essa palavra aí pro seu coração, porque hoje nós temos muita coisa para poder falar, muita coisa boa, né, queridos? 14º dia, se você está acompanhando então esse propósito, nós hoje vamos falar a partir do capítulo 38, vamos ver se é isso mesmo, espera aí. Capítulo 38 de Gênesis, queridos, é isso, porque nós estamos firmes nesse propósito, queridos, amém? Estamos firmes, você tá firme? Levanta a mãozinha aí, se você tá firme, diga amém, eu tô firme, eu ainda não tô firme, mas eu vou colocar tudo em ordem, vou colocar tudo em dia, porque eu quero viver 2021, o melhor ano da minha vida, queridos, e o nosso lema realmente é esse, sabe por quê? Como é que nós vamos viver o melhor de Deus se nós nem sabemos o que é o melhor de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Então, como descobrir? Fazendo a leitura da palavra dele, da Bíblia, né, queridos? E é o que nós estamos fazendo, amém? Então, já pega aí, eu não sei como você está, mas eu quero lembrar você que todos os dias eu estou fazendo um resuminho aqui. Pega os capítulos, né, daquele dia, faça um resumão, na verdade, de tudo aquilo que está sendo falado, de muito importante e super relevante, né, instruções e revelações de Deus naqueles pontos, e trago para vocês o resumo aqui nos vídeos, tá bom? Mas nada impede de, depois de você assistir o vídeo, você pegar lá a sua Bíblia poderosa, sabe aquela Bíblia linda, maravilhosa que você tem? Você pega um marca-texto, pega um lápis, pega como você preferir, né? O que você achar melhor, e marca também, faça a sua leitura e deixa Deus falar poderosamente com você, tá bom? Se eu oscilar um pouquinho aqui é porque eu estou em duas câmeras aqui, tá bom? Mas vai dar tudo certo e tá chegando pra você toda essa instrução que Deus está nos dando nessa noite, amém? Você ainda não está, vai colocar, eu creio, Michele, creio que você vai pegar firme, vai conseguir. Sabe por quê, queridos? Gênesis está acabando, né? Nós já estamos agora no capítulo, hoje nós vamos encerrar no 40. Termina no 50. Então, depois que passar Gênesis, nós já vamos para um outro livro. Então, não deixa, olha só, assistam os vídeos estão curtinhos aí, numa média de 8 a 15, 17 minutos mais ou menos, dependendo do dia, né? Então, vale a pena você ficar inteirado com essa palavra, porque senão, queridos, é como eu disse, como é que nós vamos viver o melhor de Deus se nós não sabemos qual é a instrução de Deus para as áreas da nossa vida, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida familiar, na verdade, vida financeira. Queridos, tudo está na palavra. Eu quero te encorajar, é por isso que eu estou te incentivando e é por isso que o Senhor me deu essa instrução em dezembro, para trazer esse propósito esse ano, porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é que nós venhamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Então, para que vivamos isso, precisamos conhecer essa palavra e deixar essa palavra renovar, nos encher, nos transformar, até mesmo transbordar, porque quando nós estamos cheios, a palavra do Senhor diz isso, nós vamos transbordar, a boca vai falar do que está cheio o seu coração, o seu entendimento, tá bom? Então é por isso que eu tô encorajando você, vamos junto comigo, gente, não me deixem sozinhos, tá bom? Não me deixe sozinha, não me deixe só, vamos seguir esse propósito, sabe por quê? Quando chegar em dezembro, eu quero ver você contando pra mim as maravilhas, os feitos, nós vamos fazer uma live, olha, vamos fazer sorteio de Bíblia, nós vamos fazer um negócio, uma festa em dezembro, porque eu estou crendo na manifestação do sobrenatural, não só na minha vida, como também na vida de cada um de vocês que estão juntos comigo nesses dias, tá bom? Amém? Danielzão, tá firme. Aí, meu irmão, esse meu irmão é bênção, tá vendo? Michele, se inspira no Daniel, que tá dizendo aqui que tá acompanhando todos os dias, que tá firme e que tá sendo uma bênção, amém? E vai dar tudo certo pra todos nós em nome de Jesus. Nada de peso e nada de culpa, tá bom? Dá tempo de acompanhar, dá tempo de colocar em dia e vamos juntos porque tem grandes coisas pra acontecer então, tá bom? Olha só.
Ontem, então, nós paramos no capítulo 37, e no capítulo 37, o finalzinho dizia o seguinte, que, os mercadores venderam José a Potifar. Foi assim que terminamos ontem o nosso vídeo, amém? Que Potifar era oficial de Faraó, ok. Então, o que aconteceu? No capítulo 38, começa falando sobre Judá. Judá era o irmão de José, ok? Vocês lembram de ontem, né? Pois é. Então, olha só, Judá nessa época, então que teve toda essa ocasião, que eles venderam o irmão, o pai, Jacó, coitado, tá sofrendo um luto, pensando que José tinha sido devorado por uma fera, tadinho, sofrendo tanto, queridos, tanto que ele se recusava a ser consolado, diz a palavra, né? Então aqui, passado esse tempo, nessa mesma época, Judá então sai de casa, ele vai viver em uma outra casa, na casa de um homem de Adulão, e ali ele conhece a filha de um cananeu, o nome do cananeu era Sua mesmo, tá? E ele se casa com a filha desse cananeu. Com ela, ele teve 3 filhos. Esses filhos eram Onã e Selá. Grava os nomes aí que você vai entender por que é importante. Quando que era o mais velho, né, já estava de maior idade, Judá então arranjou um casamento para ele, e então ele se casou com Tamar. Querido, só que levava uma vida muito perversa, diz a palavra do Senhor. E ali os olhos do Senhor, ao perceber isso, né, não se agradou da forma como ele vivia, e o Senhor mesmo o fez morrer. Judá então casa Onã, que era o filho do meio, né? Casa Onã com Tamar, para que não fique sem descendentes o irmão, né, que faleceu. E ali o que aconteceu? Onã não queria, queridos, ter filhos que não tivessem o seu nome. Então o que faz? Ele mantinha relações com Tamar, só que quando ele estava ali no ato sexual, ele deixava o líquido seminal cair no chão. E aí o que aconteceu? O Senhor viu a atitude do coração de Onã, também não se agradou do que ele estava fazendo, e a palavra diz que também o Senhor o fez morrer. Então só restava mais um filho de Judá, que nesse caso ainda ele era muito mais novo, né? Mas só que a expectativa de Judá era que esse filho mais novo, né, que era Selá, se casasse com Tamar. Só que então o que ela fez? O que ele fez? Ele despediu Tamar, disse para Tamar voltar para casa dos seus pais, que quando Selá tivesse maior, ele então iria lá e iria, né, se casar com ela. Só que, queridos, a palavra vai nos dizer que se passou bastante tempo, né, e isso não aconteceu. E aí, uma coisa importante também que acontece nesse meio tempo, a esposa de Judá morreu. Então, passado o tempo de luto, ele vai tosquear as ovelhas. Ok. Só que Tamar tomou conhecimento disso, que ele estava indo tosquear as ovelhas numa cidade chamada Tímina, né? E ali o que ela fez? Ela se apressou, tirou as vestes de luto, né? Colocou um véu no seu rosto, se cobriu, e ela ficou assentada à beira da estrada de Tímina, né? Só que, queridos, como ela estava toda coberta, né? Quando Judá passa, não a reconhece. Agora também tem uma observação importante que eu marquei aqui. Por que Tamar fez isso? Porque ela ficou sabendo que Selá, que era o filho mais novo, né, de Judá, já era homem, ou seja, já estava no ponto, né, no tempo de poder casar. Só que, poxa, ninguém falava em casamento, nem ele, nem o pai. Ok, então o que aconteceu? Quando Judá avistou Tamar na beira do caminho, ele pensou que ela era uma prostituta. Então chega para ela e fala o seguinte, faz uma proposta para que ela se deite com ele. Ok, aí o que Tamar responde? Que sim, e pergunta o que ela vai dar em troca. E o que ele vai dar em troca. Então ele oferece um cabrito para ela, né, como pagamento, e ela diz o seguinte: então, como garantia de que você realmente vai ficar vai me dar o cabrito, eu quero que você me dê esse colar que te identifica. Ele tinha um colar de identificação e um cajado que ele estava na mão. Judá então entrega para ela, né, ok, tem relações com ela ali, só que, queridos, ela fica grávida. Ela ficou grávida. Ok, e aí passados alguns dias, né, Judá faz o seguinte, pede para o seu amigo Hirá, que estava com ele quando ele foi tosquear as ovelhas, para poder ir procurar a mulher e entregar então o pagamento, conforme ele havia combinado com ela. Só que, queridos, quando esse homem vai procurar essa mulher, ninguém conhece essa. Não havia nenhuma prostituta ali, inclusive, ninguém conhecia. Então seu amigo volta, conta tudo a Judá, o que tinha acontecido ali, né, e que a mulher não tinha sido localizada. Ok.
Passaram-se 3 meses, então, após todo esse fato acontecido, né? Judá fica sabendo que Tamar está grávida. E, queridos, isso era terrível, porque afinal ela era viúva, não tinha se casado, né? Não tinha se casado mais. E isso daí foi um escândalo. Então chamaram ela realmente de prostituta. E Judá dá uma ordem para tirar ela de casa e queimar ela viva. Olha isso. Só que, queridos, quando eles pegam Tamar, ela mostra quem foi que engravidou ela com os objetos. Ela tinha um colar que identificava e tinha um cajado, né? E ali, queridos, quando Judá olha aquelas peças, ele reconhece e diz o seguinte, olha que coisa forte que ele disse: ela é mais correta do que eu, pois eu não dei a ela o meu filho Selá como havia prometido. A palavra nos diz, queridos, que passado esse tempo, Judá não teve mais relações com ela e finalizando ela dá à luz a gêmeos. Um filho se chamava Pérez, que significa brecha, e o outro se chamava Zerá, que significa luz nascente. Assim terminamos o capítulo 38, vamos para o 39, que agora nós vamos falar sobre José, queridos. Agora você vai... Agora, ó, prepara o seu coração, porque tem coisa boa, poderosa chegando para você. Escuta isso. Capítulo 39 já começa dizendo o seguinte... Vai recapitular a história que José foi vendido pelos ismaelitas a Potifar. Nós falamos isso agora há pouco também recapitulando. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor estava com José e o abençoava em tudo. Quando você for ler a sua Bíblia, no capítulo 39, pega um marca-textão, sabe, rabisca, faz um coração assim e peça ao Senhor para que Ele seja com você, assim como Ele foi com José. Porque, queridos, assim, eu sei que nós vivemos uma nova aliança hoje, amém? Mas aqui foi muito poderoso isso, porque você já pensou você ser falado assim dessa forma que o Senhor o abençoava em tudo, o Senhor era com ele. É tudo o que nós queremos, é que o Senhor seja conosco em tudo, amém, queridos? Então aqui, marca aí na sua Bíblia, porque eu amei. Tem coisas que falam muito ao meu coração. Ok, então quando Potifar percebeu que José era abençoado pelo Senhor em tudo que ele fazia, o que ele faz? Ele coloca José para administrar tudo que ele tinha, que ele não era bobo nem nada. E a palavra diz, queridos, que Potifar prosperou muito. Sabe por que ele prosperou muito? Porque Deus era na vida de José e por causa de José, Potifar foi muito abençoado. A palavra do Senhor diz isso. E aí, queridos, então ele foi nomeado administrador da casa, dos campos, de tudo, de Potifar, de tudo. Potifar só cuidava, ele não se preocupava com mais nada, viu? A palavra diz exatamente assim. Ele só se preocupava com a sua própria alimentação agora. Ok, só que, queridos, uma observação importante. José, ele era muito formoso, a palavra diz que ele era muito atraente, muito bonito. E a mulher de Potifar, queridos, começou a cobiçar José. Só que José, queridos, sempre, né? Muito na dele, muito respeitoso, né? E com muito temor de Deus no seu coração. E ela vivia chamando ele para poder deitar-se com ele. E José sempre recusando, né? Porque, queridos, ele fala assim, é bem assim que fala na palavra, que ele tinha muito temor de Deus e que ele jamais cometeria tamanha maldade. Só que, queridos, a mulher insistia dia após dia. E ele sempre recusava e procurava estar muito longe dela para evitar qualquer tipo de constrangimento. Olha o que acontece. Um dia, ela se aproveita que eles estão sozinhos ali no lugar e ela vai para cima de José com tudo, ataca, a palavra diz que ela ataca José. E José, queridos, tinha uma túnica ali e nessa ocasião, ele para fugir, ele deixa a túnica com ela e sai correndo. Só que ela, não se conformando com o que aconteceu, ela começa a gritar, chamando os empregados e causando toda uma arruaça, dizendo que na verdade José que tinha atacado ela, né? E que por ela ter gritado e ter se recusado, ele fugiu. Queridos, ela pega essa história e replica e fala também para o seu esposo Potifar quando ele chega. E Potifar ficou assim muito irado, diz a palavra. E assim, ele fala desse jeito, é assim que esse escravo age para comigo, queridos. E ali naquela mesma ocasião, ele manda pegar, né, prender José e lançá-lo na prisão. Mas sabe, queridos, nem a prisão pôde conter José, porque a palavra diz que mesmo na prisão, o Senhor estava com ele e derramou a sua bondade sobre ele. Amém? Você também precisa disso. Eu também preciso disso. Mesmo na prisão, mesmo injustiçado, não é isso?
A palavra diz que o Senhor estava com ele e derramou a sua bondade sobre ele. Então assim José conquistou a confiança e a simpatia do carcereiro. Queridos, onde ele chegava não tinha jeito. Ele conquistava porque o Senhor era com ele. Queridos, e foi numa proporção tão grande essa confiança. A palavra nos diz que José ganhou logo a confiança e que o carcereiro não se preocupava mais com nada, porque ele cuidava de tudo, de tudo. E a palavra frisa mais uma vez os versículos. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Assim terminamos o capítulo 39. Vamos finalizar agora capítulo 40. Gente, está muito rápido hoje. Está muito rápido. Vamos lá. Capítulo 40. Passado mais algum tempo, então José estava preso, né? O copeiro e o padeiro real ofenderam o seu senhor, ou seja, ofenderam o rei do Egito. Então eles foram lançados na prisão. Queridos, e o carcereiro encarregou de deixar José ali para poder cuidar deles. Ok, só que uma certa noite, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, queridos. E a palavra diz que esse sonho deixaram eles assim abatidos, tristes. Por quê? Porque eles queriam uma interpretação. Cada um teve um sonho diferente e eles queriam a interpretação. Mas ali, presos, eles deduziram que ninguém poderia ajudá-lo, né? E a palavra do Senhor nos diz que José, ao perceber que eles estavam tristes, chega para eles e fala o seguinte: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim abatidos, tristes? E eles vão falar exatamente isso, né? Que tiveram um sonho, que não sabem a interpretação, que gostariam da interpretação. E ali José falou o seguinte: a Deus pertence a interpretação dos sonhos. Então conte-me. E ali, queridos, o chefe dos copeiros começou a contar o sonho para José. E eu vou fazer um resumão para você, que depois ele contar esse sonho para José, José então traz a revelação para ele e diz o seguinte: em 3 dias, o copeiro, tá? Em 3 dias você vai voltar a servir, a servir o vinho pessoalmente para o rei, porque foi assim que ele tinha visto. E José fez um pedido para ele muito importante, para o copeiro. O copeiro iria voltar, né? E ele iria voltar a servir o vinho para o rei. E então José falou o seguinte para ele, presta bem atenção. Cara, quando você chegar lá, quando você subir, lembra de mim, fala para Faraó que eu tô aqui injustamente, não cometi crime nenhum. Eu tô aqui, mas eu não mereço estar nesse lugar. Então, com toda certeza, querido, o copeiro bateu no ombro dele e falou: com certeza, isso aqui eu tô parafraseando, tá? Não tá na palavra. Queridos, tá, e aí, ok. E aí o padeiro agora ficou todo entusiasmado, porque afinal ele ouviu a interpretação do sonho do copeiro, pensou: agora é a minha vez, vou me dar bem. Só que, queridos, infelizmente, diante de quando ele conta o sonho para José, a interpretação já foi totalmente oposta, né? Resumindo para você, em 3 dias também ele seria chamado pelo rei, mas só que ele infelizmente iria morrer. E José dá detalhe, José diz o seguinte: olha, ele vai chamar você em 3 dias e o seu corpo vai ficar pendurado, né? Ele vai arrancar sua cabeça e você vai ficar pendurado. E, queridos, assim foi feito. Em 3 dias era o aniversário de Faraó e este prepara um grande banquete, que eles dão uma grande festa, né? E aí ele manda buscar lá da prisão quem? O copeiro e o padeiro. Só que ali, querido, se cumpre exatamente aquilo que José havia falado. O copeiro é honrado, volta a servir, né? Serve diretamente ao rei. Só que o padeiro, ele é exposto, né? Ele é morto realmente, ele é lançado e o seu corpo fica exposto ali para as aves poderem comê-lo. E, queridos, por fim, sabe como é que termina o capítulo 40? Prepara o seu coração. O último versículo termina dizendo assim: e por fim o copeiro, agora numa boa, agora estava tudo bem para ele, fora da prisão, se esquece de José. Ele se esqueceu de José. Não pensou mais em José. E eu vou deixar você pensando sobre isso hoje, viu? Ele foi esquecido, tá? José ficou esquecido. Eu vou só antecipar um negocinho de amanhã pra você. José ficou esquecido por 2 anos lá, tá bom? Então sabe o que eu posso dizer pra você? Deus é bom. Deus é bom. E coisa boa é nós termos o Senhor do nosso lado. Meu irmão, minha irmã, coisa boa, meu amigo e minha amiga, é nós termos o Senhor do nosso lado. Então, se você precisar ser inimigo de alguém, um modo de falar, né? Se você precisar deixar alguém pelo caminho, deixe. Mas não deixe o Senhor por nada, viu? Porque não vale a pena. Estar com o Senhor vale mais do que tudo. Não se esqueça disso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer sua leitura, que hoje foi muito bom. Ai, gente, hoje foi muito bom. E amanhã vai ser melhor do que hoje, em nome de Jesus, tá bom? Então, nós nos vemos amanhã pro nosso 15º dia amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus planos, os seus propósitos. E não se esqueça, 2021 será o melhor ano da sua vida. Faça isso acontecer também, tá bom? Um grande abraço pra você. Tchau, tchau.